Olá, gente! Hoje ficamos de falar sobre a proposta neoclássica. Antes, porém, vamos fazer um retrospecto do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Entre os séculos 19 e 20, Frederick Taylor, engenheiro norte-americano, introduziu a administração científica. Essa abordagem aplicava métodos científicos para analisar o trabalho e determinar a melhor maneira de completar as tarefas na produção. Bom, em relação às funções da administração nesse contexto e as respectivas abrangências, é correto raciocinar que essas funções administrativas são as mesmas, independentemente do contexto. Ideia básica da administração científica de Taylor: planejamento, organização, direção e controle. Para ele, a organização era sistema fechado. Agora, ideias básicas da teoria clássica do engenheiro francês Henri Fayol: previsão, organização, comando, coordenação e controle. Para Fayol, também a organização era compreendida como sistema fechado. Como para Taylor e para Fayol, a organização era compreendida como sistema fechado. Nesse modelo, as funções administrativas são as mesmas, independentemente do contexto. Outro clássico da teoria administrativa, além de Taylor e Fayol, é Max Weber. Esse alemão viveu de 1864 a 1920. É o nome mais forte, digamos assim, da teoria da burocracia. Qual a ideia de Max Weber? Pela focalização da estrutura formal, ele buscou estabelecer um sistema de administração geral com base na burocracia, porque permite um desempenho eficiente de atividades rotineiras. Agora, há quem critique Max Weber e diga o seguinte: que a burocracia ela obstrui a flexibilidade e tende a ignorar a importância das pessoas e dos relacionamentos interpessoais. Contudo, não se pode olvidar que a teoria da burocracia de Max Weber é extremamente importante para o estudo da administração, assim como as teorias de Taylor e Fayol. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, outras abordagens surgiram e ganharam força. A exemplo da abordagem da administração quantitativa, com a ajuda de modernos computadores, pela busca de solução ótima dos problemas. Por outro lado, os comportamentalistas organizacionais estenderam a abordagem de relações humanas para adotar um ponto de vista mais amplo que levasse em consideração as complexidades do comportamento em processos organizacionais. Surgiu também a teoria dos sistemas, originada nos anos 50, e considera as organizações mais como organismos abertos a seus ambientes. É da teoria dos sistemas a condução do conceito de equifinalidade, ou seja, não existe a única e melhor maneira de atingir o objetivo. A teoria dos sistemas utiliza a noção de sinergia, ou seja, o todo é maior que a soma das partes. Já a perspectiva contingencial traz a ideia de que as contingências ditam as estratégias, as estruturas e os processos organizacionais mais eficazes. E traz a ideia também de que princípios universais não deveriam ser aplicados. Ora, as contingências, para essa teoria, ditam as estratégias. Observe que esse modelo contingencial é sinônimo de situacional. Tudo varia conforme a situação. A ideia é essa. Altman e Snell, em sua obra Administração, eles ainda trazem forças atuais que estão a moldar as práticas administrativas e a carreira futura das pessoas. Citam a globalização, a qualidade total, as melhorias contínuas, as organizações inteligentes e a reengenharia. Agora,
Continuando, brainstorming na perspectiva da motivação e comprometimento organizacional, poderíamos recordar a teoria do campo de forças de Kurt Lewin. Todo comportamento é resultado de um equilíbrio entre forças impulsionadoras que empurram em direção à mudança e forças restritivas que resistem à mudança e buscam manter o status quo. Entre as forças de resistência estão a atual cultura organizacional, os interesses pessoais de empregados e percepções diferentes a respeito de objetivos e estratégias organizacionais. Segundo a visão de Lewin, as pessoas acham difícil, supostamente, até mesmo impossível, mudar atitudes e comportamentos estabelecidos há muito tempo. E, se chegam a realizar mudanças, logo voltariam aos métodos antigos, caso os novos não fossem reforçados. Para impedir isso, Lewin sugere um processo de 3 etapas: descongelar os padrões de comportamento existentes, usar um agente de mudança para ajudar os empregados a identificar e internalizar novas atitudes, valores e comportamentos e, em seguida, recongelar os novos padrões de comportamento. Bom, a teoria do campo de Lewin possui raízes na escola das relações humanas, com o famoso experimento de Hawthorne. Resumindo o campo de Lewin, o comportamento seria função da pessoa e do meio, sendo que pessoa é um complexo genético e de aprendizagens. É muito importante essa teoria de Lewin porque ela explica o porquê de um objeto poder ser visto e interpretado de modo distinto por cada pessoa. Em síntese, o indivíduo se comporta conforme suas percepções, não necessariamente conforme a realidade. Quando se fala de teoria do campo de Lewin, é muito importante você recordar o DO, que é o chamado desenvolvimento organizacional. O DO é um reforço de longo prazo destinado a melhorar os processos de solucionar problemas e os de renovação mediante gerência colaborativa da cultura organizacional. O desenvolvimento organizacional permeia ou deve permear toda a organização, requer o apoio da administração, na verdade, da alta administração. O desenvolvimento organizacional se concentra na cultura organizacional, como eu já falei, porque a noção de cultura organizacional tem, naturalmente, uma influência grande e duradoura sobre as atitudes, crenças e ações dos empregados. Por que eu teci essa tempestade mental, ou brainstorming? Porque a teoria neoclássica, cujo grande expoente foi Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, ela é eclética. A teoria neoclássica, ou escola operacional, ou escola do processo administrativo, tem por contexto o pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Pode ser identificada mediante algumas características marcantes: ênfase na prática da administração, reafirmação relativa dos postulados clássicos, ênfase nos princípios clássicos da administração, ênfase nos resultados e objetivos, e, como eu já adiantei, por seu ecletismo aberto e receptivo. Ponto fundamental da teoria neoclássica: a administração seria uma técnica social básica, o que leva à necessidade de o administrador conhecer, além dos aspectos técnicos e específicos do trabalho, também os aspectos relacionados à direção de pessoas dentro das organizações. Conforme ressalta Chiavenato, a teoria neoclássica surgiu com o crescimento das organizações e com o dilema centralização versus descentralização.
A teoria neoclássica, como você percebe, é um resgate da teoria clássica, por isso que o nome é neoclássica, e enfatiza as funções do administrador, o planejamento, a organização, a direção e o controle. Isso aí de Taylor. E, no seu conjunto, essas funções administrativas formam o processo administrativo. Por todo o exposto, perceba que a teoria neoclássica é um resgate das funções administrativas de Taylor, com a visão da organização como um todo de Henri Fayol, e ela pinça outros conceitos, por isso que ela é considerada uma teoria eclética. Bom, para finalizar o estudo da obra do Chiavenato hoje, mais precisamente o capítulo que versa sobre decorrências da abordagem neoclássica, tipos de organização, ressalto que a organização formal apresenta 5 características básicas, a saber, a divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia, a distribuição da autoridade e da responsabilidade e o racionalismo, que é típico da organização formal. Para atender a essas características que mudam de acordo com as organizações, a organização formal pode ser estruturada mediante 3 tipos: linear, funcional e lean staff. Tudo isso de acordo com os autores clássicos e neoclássicos. Bom, por hoje é só. Eis os diálogos tecidos entre o livro Administração, de Batman e Snell, e Introdução à Teoria Geral da Administração, do Chiavenato. No próximo encontro, falaremos sobre as decorrências da abordagem neoclássica, departamentalização. Até lá!